Graças a toda indignação e mobilização nas redes da esquerda ao qual eu me incluo, contra as medidas que favorecem os ricos de Hugo Mota e sua turma, o Centrão teve que voltar de ré e agora já pedem arrego querendo conversar. Espia. Tem conversa acontecendo. Depois da corda ter sido esticada de parte a parte, do discurso ter sido endurecido de parte a parte, de, inclusive, simpatizantes do PT terem iniciado uma campanha de detratação da Câmara, do Congresso, do presidente da Câmara nas redes sociais, vem um sinal de cessar-fogo. Eu conversei com o padrinho político, ele é uma espécie de pai na política do presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu estou falando do senador Ciro Nogueira. Conversei com o senador Ciro Nogueira, que está em Lisboa, participando de uma série de conversas em torno da crise que foi deflagrada pela derrubada do decreto que aumenta o IOF e que garantiria recursos para o governo fechar as contas. Essa crise, vamos retomar, começou na quarta passada com uma derrota humilhante para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, imposta num acordo capitaneado por Ciro Nogueira entre Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O governo reagiu como há muito tempo não se via. Foi para cima, Luiz Inácio Lula da Silva obrigou praticamente seu advogado-geral da União a entrar no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso Nacional e ainda subiu o tom formalmente, dizendo que se começarem a derrubar decreto e o governo não reagir, ele não conseguiria mais governar. Esse personagem falou comigo hoje, Ciro Nogueira, e o tom é de, se o governo quiser voltar à mesa para debater um corte linear em emendas, no orçamento do judiciário, corte de gastos, nós estamos dispostos. É uma solução que não teria nem vencedores e nem vencidos. O que isso significa? É um aceno a um armistício. Segundo Ciro Nogueira me disse, as conversas já estão acontecendo. E estão mesmo. O que é que isso significa? Isso significa que a oposição está dando um passo atrás, mas cobra do governo um passo atrás também. Em especial em cima dos ataques feitos ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Volto às palavras de Ciro Nogueira. Se o governo quiser sentar para definir um corte linear, que envolva inclusive emendas, que não tenha vencedor e nem vencidos, uma solução negociada, nós estamos dispostos. Segue o presidente do Progressistas, padrinho de Hugo Mota. Nós não queremos derrubar o presidente Lula. Nós não queremos inviabilizar o governo. Ontem ainda o Senado fez novos gestos ao governo federal no sentido desse armistício. O governo entrou em campo também com a ministra Gleisi Hoffmann reprovando publicamente a campanha que estava sendo feita por apoiadores do PT contra o presidente da Câmara em especial, né? A gente também trouxe esse bastidor aqui ontem, revelou que os vídeos estavam circulando, que havia forte incômodo e que a oposição havia sentido. O que aconteceu? Nos últimos dias, esse monitoramento dos ataques na internet vinha sendo feito pelos dois lados, tá? Tanto o governo quanto a oposição. E a oposição viu que a narrativa encaixou. Atacar o Congresso é algo que no Brasil se tornou, infelizmente, banalizado, mas que tem adesão popular. Hashtags tratando o Congresso como inimigo do povo pegaram. E aí a política sempre faz cálculos pragmático. Qual é o cálculo da oposição? Hugo Mota tem mais 1 ano e meio de gestão como presidente da Câmara. Davi Alcolumbre tem mais 1 ano e meio como presidente do Senado e não pode ficar, sendo ele um aliado do governo ou uma pessoa próxima, afável a Lula, tendo de articular votações importantes diante desse tiroteio. E aí a oposição falou, olha, 1 ano e meio para um presidente da Câmara que é novo, que está na primeira gestão, que é um nome de um estado onde a última pesquisa feita pelo MDB, que bateu na mão de integrantes da oposição, o Hugo Mota é da Paraíba, né? Tem 67% de intenção de voto Luiz Inácio Lula da Silva. E o Hugo Mota está sendo preparado para ou voltar a presidir a Câmara, o que ele, né? Ou, na próxima eleição, tentar um voo mais alto. Senado, por exemplo, governo do Estado. 1 ano e meio de cabo de guerra, pancadaria entre o presidente da Câmara e o presidente da República, num cenário em que Davi Alcolumbre se recuou primeiro para dar o passo inicial, seria demais. A oposição falou, ok, o recado foi dado. Eu acho que o governo encontrou esse tom de justiça fiscal, que pode ser uma das bandeiras importantes para ele, uma forma também de afirmar a sua identidade. Acho que existe um outro aspecto que está
sendo um pouco subestimado, é que a própria esquerda, que está alinhada com o governo, começa a encontrar também um discurso nas redes sociais mais eficaz do que tinha no passado. Parece que ela começou a compreender que o discurso nas redes sociais mais eficaz é o das memes. Não é o desdobramento articulado de argumentos, mas são as memes que trazem alguma vantagem nesse setor. Algo que a direita fazia muito bem. Então, o que nós estamos vendo também é que a esquerda, sempre acusada de não dominar bem as redes e não explorar bem as redes contra a direita, agora ela é acusada de explorar bem demais, ou melhor, de fazer o jogo que a direita faz. Mas